Galera, finalmente chegamos na semana do Oscar 2025, que acontece neste domingo, dia 2 de março. E é com certeza o Oscar mais aguardado por nós brasileiros em décadas, porque temos Ainda Estou Aqui concorrendo a melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. Mas esse obviamente não é o único filme que merece ser comentado, né? Então que tal se eu te contar o que eu achei de todos os 50 filmes indicados em todas as categorias? Quem me acompanha há algum tempo sabe que todos os anos eu me proponho a maratonar todos os filmes do Oscar. E agora em 2025 eu consegui completar esse desafio mais uma vez. E se você desconfiava que eu tava fazendo isso tudo pra depois participar de alguma live do Oscar, você acertou. Porque pelo terceiro ano consecutivo eu vou retornar para ser um dos comentaristas da live do Oscar de pijama do Jovem Nerd. Pois é, mais uma vez eu vou comentar a maior premiação do cinema ao lado do Jovem Nerd, do Azaghal, de Anderson Gaveta, de Catiuxa Barcelos e de Alê Santos. A gente vai comentar os indicados, vai falar das polêmicas desse ano, vai trazer curiosidades e, obviamente, a gente vai estar lá torcendo muito pro Brasil levar uns prêmios esse ano. E isso tudo com a gente super confortável vestindo pijama do mesmo jeitinho que vocês vão estar nas suas casas. E essa live vai ser transmitida aqui no YouTube, tanto no canal do Jovem Nerd, quanto simultaneamente aqui no Entre Planos. Então agora vocês sabem que a gente tem compromisso marcado neste domingo, dia 2 de março, na live do Oscar de Pijama do Jovem Nerd. Tá, beleza, mas voltando agora para os filmes indicados esse ano, o que eu achei de todos os 50 concorrentes? É isso que eu conto agora para vocês, naquele esquema de tier list. Não sabe do que eu tô falando? Não tem problema. Vamos lá. Beleza, então pessoal, eu tô aqui na frente do meu computador e como vocês podem ver na minha tela, aqui embaixo tem os pôsteres de todos os 50 filmes indicados nesse ano no Oscar, e aí eu vou comentar eles um por um para dar a minha opinião sobre cada filme, e depois que eu der a minha opinião, eu vou pegar o pôster e vou arrastar ele para classificá-lo em uma dessas 5 categorias, que são Elite, Bom, Mediano, Ruim ou Terrível. E assim a gente vai seguir com todos os filmes. A gente começa então com O Brutalista, do Brady Corbet, que está indicado a 10 categorias, incluindo melhor filme, melhor direção, melhor ator, melhor roteiro original, entre vários outros. Essa é uma história ficcional sobre um arquiteto húngaro e judeu que foge da Europa para escapar da Segunda Guerra Mundial e ele vai para os Estados Unidos. A questão é que lá na Europa ele era um arquiteto super aclamado e nos Estados Unidos ele não é muito conhecido, então agora ele vai ter que recomeçar a carreira dele do zero e provar que ele ainda pode se provar como um gênio da arquitetura na terra do tio Sam. Esse filme se chama O Brutalista por conta do estilo de arquitetura favorito do protagonista, que é o brutalismo, que faz umas construções super imponentes, grandiosas e que usa muito o concreto e não decora muito esses exteriores, deixa os materiais de construção mais brutos e crus. E o filme quer ser tão grandioso quanto essas construções, ele tem 3 horas e meia de duração, ele quer pegar um apanhado de décadas, acompanha o personagem ao longo de várias décadas, e ele quer fazer vários comentários sobre a experiência imigrante e sobre os Estados Unidos. Assim como os edifícios brutalistas expõem o concreto de forma crua, esse filme quer expor os Estados Unidos de forma crua, para falar sobre como eles tratam os seus imigrantes. Então, o drama do personagem é sim cativante e é atrelado de forma bem interessante à filosofia brutalista, porém, é um filme que desaponta no seu departamento visual. Porque para ser um filme sobre a paixão pela arquitetura, o próprio filme vai perdendo o seu interesse pelos próprios espaços à medida que o filme avança. Quanto mais tempo passa, menos o diretor quer criar encanto visual com os grandes espaços e com as grandes construções. Ele vai se acomodando cada vez mais em enquadramentos básicos de plano contra plano, planos fechados e mais focados nos personagens. E isso faz o filme não alcançar todo o seu potencial para parecer tão grandioso quanto as obras do seu herói. Mas apesar dessas frustrações, ele é sim um drama que prende, então eu vou colocar O Brutalista na categoria de bom. O próximo filme é O Homem que Não Se Calou, que está indicado a melhor curta-metragem live action. É uma produção vinda da Croácia e que acompanha um personagem que está num trem acompanhado de outras pessoas no seu vagão, até que o trem é interrompido na sua viagem e é abordado por paramilitares que começam a querer inspecionar os documentos de quem está dentro desse trem. Esse é um curta realmente bem curto, ele tem tipo 15 minutos de duração e ele usa essa pequena duração para ser muito ágil, então ele constrói o suspense de uma forma muito rápida e termina como um soco no estômago. Então ele tem um impacto imediato que funciona. Só que tem um porém, essa é uma história baseada em um caso real que aconteceu lá na Croácia,
Croácia, quando você teve um grupo de paramilitares que parou um trem e levou um monte de pessoas muçulmanas pra fora pra cometer um massacre contra essas pessoas. E você teve um cara que tentou defender esses inocentes. Porém, o curta não faz nenhuma contextualização sobre essa história. Então, se você não sabe disso, você vê aquela história que começa e acaba muito rápido e que te impacta, beleza. Mas eu sinto que a falta de contextualização acaba também tirando um pouco do poder que essa história poderia ter na sua forma de curta-metragem. Talvez com um pouco mais de contexto, essa história poderia honrar ainda mais e de uma forma ainda mais poderosa a história real desse herói. Então, por conta disso tudo, eu vou classificar esse curta como mediano. Olha, esse foi um dos curtas mais difíceis de acessar nessa maratona do Oscar. Ele estava assim disponível de graça e oficialmente online, porém em um site francês com trava de região. Ou seja, só quem estava na França podia acessar. Teoricamente, porque se eu conseguir ver o filme mesmo assim foi graças ao NordVPN, que são os patrocinadores do vídeo de hoje. Caso você ainda não conheça, o NordVPN é um serviço que te dá mais segurança e privacidade na internet, porque eles escondem o seu IP, que é a identidade do seu aparelho quando ele se conecta na rede. E isso te ajuda contra ataques virtuais e contra monitoramento das suas atividades online. Mas tem outro benefício. Com o NordVPN você consegue acessar conteúdos na internet que estão travados para serem vistos somente em outros países. Como era o caso de O Homem que Não Se Calou, que estava travado na França. Mas como eu tinha o NordVPN, foi fácil. Eu entrei lá e selecionei um servidor francês e depois pronto! Agora era como se eu estivesse acessando o site diretamente da França. E aí sim eu consegui dar o play e assistir esse curta indicado ao Oscar. E você pode fazer o mesmo com conteúdos que estão travados em países ao redor do mundo inteiro. E isso aumenta muito o leque de filmes e séries que você pode ver em casa. Se você se interessou, você pode usar o meu link que está aparecendo aqui na tela, nordvpn.com/entreplanos. Se você for através dele e selecionar o plano de 2 anos, você ganha 4 meses de bônus e isso com um baita de um desconto. E você pode experimentar o NordVPN sem medo, sem riscos, porque eles te dão garantia de reembolso de até 30 dias, caso você mude de ideia. Mas lembrando, você só consegue esse preço promocional usando o meu link, então você já pode clicar nele aqui embaixo na descrição ou no primeiro comentário fixado para conhecer e assinar o NordVPN e ter muito mais segurança na sua vida online hoje mesmo. O próximo filme é Flow, da Letônia, que está indicado a melhor filme internacional e a melhor longa-metragem animado. Esse filme mostra um gatinho que vive sozinho até que vem um dilúvio, então ele embarca literalmente num bote e vai numa jornada enquanto ele vai conhecendo outros animais que tentam sobreviver a esse dilúvio também. Visualmente esse filme é um deleite por conta da sua forma de trazer a movimentação e os comportamentos dos animais de forma bem realista, mas ele também aproveita para criar momentos caricatos e engraçados ao mesmo tempo, então é um equilíbrio muito delicado. O filme equilibra também muito bem o suspense e o drama. A gente realmente fica muito tenso o filme inteiro com medo dos animais perderem a vida, porque o filme anima esses dilúvios e essas catástrofes naturais como uma grande força dinâmica. Mas não é só o natural que encanta aqui, também tem o sobrenatural. Esse filme tem elementos de fantasia e ele consegue fazer uma fluidez muito encantadora entre esse mundo natural e esse sobrenatural para criar cenas que enchem os olhos e com instantes muito poéticos. É um filme que diverte, que te faz prender a respiração, que faz você se apaixonar pelos animais e que te traz um encanto, tudo isso com imagens deslumbrantes. É uma das melhores animações do ano e o primeiro filme que eu vou colocar aqui na categoria lá em cima de Elite. O próximo filme é Maria Callas, dirigido pelo chileno Pablo Larraín, estrelado pela Angelina Jolie interpretando a cantora de ópera Maria Callas. Esse filme está indicado somente a melhor fotografia. O Larraín não me parece estar numa fase muito boa, eu não gostei de Maria Callas. É um filme extremamente arrastado, o que não é por si só um problema. A questão é que ele é um filme que não consegue preencher muito bem os seus grandes espaços vazios com um drama que seja interessante o bastante para sustentar toda essa duração. Maria Callas é uma grande cantora que tem uma trajetória incrível sim, e esses momentos mais marcantes da vida dela trazem alguns dos poucos momentos que prendem a atenção no filme. Mas de resto você tem vários instantes que parecem só meio vazios, e quando você tem instantes de cantoria, eles não parecem ter realmente nenhuma sinceridade artística, porque é tudo encenado de forma muito desinteressada quase. É um filme sobre a Maria Callas, mas no qual eu não sinto que eu tô vendo de fato a Maria Callas, eu tô sempre sentindo que eu tô vendo a Angelina Jolie fazendo a Maria Callas. E no final das contas não consegue me fazer querer saber ainda mais e me aprofundar nessa grande personagem que é essa cantora. Esse é o primeiro filme que eu vou colocar na categoria de ruim. Próximo filme é In the Shadow of the Cypress, que tá indicado a melhor curta-metragem animado vindo do Irã.
Essa é uma história bem pesada que acompanha uma filha e o pai que vivem sozinhos numa casa na beira do mar, e o pai tem alguns problemas psiquiátricos e isso faz com que a relação dos dois seja muito difícil. E aí com o avançar da história a gente vai ver que na verdade os dois sofrem com estresse pós-traumático por conta de guerra. Visualmente é um curta-metragem muito bonito que usa um tom fantasioso e um traço até meio infantilizado, com linhas retas e formas bem geométricas que contrastam muito com a desordem e com o caos que existe na vida dessa relação entre pai e filha. E o filme sabe utilizar muito bem metáforas visuais para mostrar como essa relação pode ir evoluindo e como eles tentam se reconectar em meio à dor. E ele nunca tenta encontrar respostas fáceis sobre como lidar com esse tipo de trauma e de estresse pós-traumático. Então, o que a gente tem é só um retrato muito tocante de uma relação difícil em que duas pessoas estão batalhando para se amarem de novo. E tudo isso com uma direção de arte e uma animação muito bonitas e bem deslumbrantes. Eu não acho que chega a colocar na elite, mas esse vai na categoria de bom. Agora a gente vai para O Aprendiz, que está indicado a melhor ator com a performance do Sebastian Stan e melhor ator coadjuvante com a performance do Jeremy Strong. Esse filme é uma cinebiografia sobre o Donald Trump. E uma cinebiografia nada favorável a esse homem, porque ele quer demonstrar como o personagem do Jeremy Strong, que era esse grande advogado poderoso e influente e extremamente problemático, como ele descobriu no jovem Donald Trump uma possibilidade de influenciar alguém para conseguir poder e estar a favor dele também. Ou seja, é uma história de origem de vilão. E isso é interessante para demonstrar de onde vieram os trejeitos e a filosofia de política, de empreendedorismo do Donald Trump e por que ele é esse ser tão repugnante. Eu gostei do filme, ele é uma crítica muito contundente e uma exploração bem aprofundada sobre como foi construída essa figura que é hoje uma das pessoas mais influentes e poderosas do mundo todo. E acaba sendo quase que uma anti-cinebiografia do Oscar, porque normalmente as cinebiografias que vão pro Oscar são aquelas que querem engrandecer os seus biografados, esse aqui não, esse aqui quer derrubar. E isso com boas performances. O Sebastian Stan não tá uma mera caricatura 100% do Donald Trump, não, ele vai se transformando nisso, e isso permite com que ele possa ir explorando a humanidade do personagem para fazer uma figura mais tridimensional desse homem que hoje é o presidente dos Estados Unidos. Eu classifico O Aprendiz como um bom filme. Próximo, Planeta dos Macacos, O Reinado, que está indicado a melhores efeitos visuais. Indicação merecidíssima aos efeitos visuais para criar os macacos, e os outros animais são muito impressionantes de verdade. E o filme começa de uma forma interessante, porque ele se propõe a ser mais uma história de aventura épica, de um jeito que a gente não tinha visto tanto nesses capítulos mais recentes da franquia, que eram mais um conflito de guerra. E esse aqui não, tem uma jornada, você tem um objetivo bem específico. E da metade pro final acaba se tornando uma história meio genérica e que poderia se encaixar em outras franquias que não fosse necessariamente Planeta dos Macacos. Porém, ainda é um entretenimento decente, então eu vou colocar ele como mediano. A seguir, Divertidamente 2, o filme que tá lá sempre pegando a cota da Pixar para melhor longa-metragem animado. É um filme que segue basicamente uma estrutura muito parecida com a do primeiro filme e que se diferencia um pouquinho por trazer novas emoções e se focar especialmente na ansiedade. E as ideias e a representação que esse filme faz da ansiedade é sim muito bem feita, me fez rir e me fez me identificar com várias coisas que eu vivi não só na minha adolescência, mas que eu continuo vivendo hoje em dia na minha vida adulta. Mas apesar dessa boa novidade, é uma continuação que não consegue ter o mesmo impacto que teve a parte 1. Eu vou colocar Divertidamente 2 na categoria de mediano. O próximo é The Last Ranger, produção da África do Sul, indicada a melhor curta-metragem live action. Ele conta a história de uma menina que se junta a uma patrulheira que protege rinocerontes que estão sempre sendo caçados. Só que tudo fica mais difícil depois que a gente vê que um desses caçadores que se aproxima é o pai da menina. Esse é um filme que tem aquela boa intenção de ser uma conscientização ambiental e de proteção da vida silvestre. Porém, essa boa intenção não consegue se traduzir num drama que realmente impacta de uma forma muito sincera. Você sente que é para ser uma história muito tocante, mas não convence. E por esse desequilíbrio, eu vou considerar The Last Ranger como um filme ruim. Agora vamos para Wicked, que está indicado a 10 categorias, incluindo melhor filme, melhor atriz coadjuvante e várias outras categorias técnicas. Eu sou fã de O Mágico de Oz, mas eu não conhecia muito bem o musical Wicked, da Broadway, que serviu de base para esse filme. E aí, vendo o filme, eu entendi que essa é uma história de prólogo, que vai mostrar como duas das bruxas, das feiticeiras que a gente conhece lá na história original, como elas eram na juventude, como elas se conheceram e como uma se tornou uma heroína e como outra se tornou uma vilã. Aliás,
em parte a gente vê isso, porque essa aqui é uma parte 1, vai ter a parte 2 pra concluir essa história. E eu gostei do filme mais do que eu esperava. Sim, eu concordo com as várias críticas que esse filme recebeu de ser esteticamente lavado e perder a oportunidade de usar cores mais vivas e saturadas como a gente tinha visto no Mágico de Oz original lá dos anos 30. Porém, a encenação dos números musicais é muito bem feita, com bons planos que acompanham e valorizam as performances de dança e de canto. As atuações realmente são muito boas, em especial a da Ariana Grande, que é a minha performance favorita desse filme. Eu não sabia que ela conseguia ser tão engraçada, ela me fez rir alto várias vezes. E tem também a cena final do clímax, que traz uma das músicas mais famosas desse musical, que era a única coisa que eu sabia de Wicked, que é Defying Gravity. E o jeito como isso foi encenado, eu acho que foi muito bem executado, tanto que eu fiquei com essa música na cabeça vários dias depois e, inclusive, quis ficar revendo essa última cena, porque eu sinto que o jeito como a música ganha vida com os movimentos de voo e a expansão do espaço funcionou muito bem. Mas, querendo ou não, é um filme que traz um senso de incompletude por ser uma parte 1, o que segura muito o poder e o impacto dessa história. Então eu vou colocar Wicked como bom. O próximo é Nosferatu, de Robert Eggers, que está indicado principalmente a categorias técnicas, como fotografia, design de produção, maquiagem e cabelo e figurino. Esse Nosferatu é um bom filme de terror e que me cativa especialmente por ampliar mais a camada sexual dessa história, para fazer isso ser uma grande temática do filme, para falar sobre a repulsa e a atração que pode existir nessa relação entre o Nosferatu e a personagem principal. Porém, é um filme que frustra no seu departamento de Nosferatu, porque o jeito como Robert Eggers esconde o seu vampiro o tempo todo faz sentir que ele tem vergonha de ser um filme de Nosferatu. É algo que vai muito na contramão de tudo que fez esse vampiro ser tão impactante, tão histórico e tão lendário para a história do terror. E por conta disso, eu não consigo admirar completamente Nosferatu. Mas como em todos os seus outros departamentos eu gosto bastante do que o Robert Eggers faz, especialmente com seus personagens humanos e com a questão da violência e com as suas ideias mais perturbadoras, eu vou colocar Nosferatu na categoria de bom. Em seguida, Robô Selvagem, que está indicado a melhor longa-metragem animado. Se vocês viram o meu vídeo de melhores filmes de 2024, vocês sabem que Robô Selvagem foi um dos meus favoritos do ano passado. É sobre uma robô que cai numa floresta e que ajuda uma raposa a criar um filhote de ganso. É um filme com um senso de humor mais macabro do que eu esperava para um filme infantil, com uma direção de arte que lembra uma pintura mesmo, com texturas muito visíveis, com um deslumbramento pela natureza e, acima de tudo, com uma história extremamente emocionante e tocante nessa relação entre robô e filhote de ganso. É realmente uma experiência encantadora pela sua história, pela sua estética, por toda a sua experiência sonora e, por conta disso, é um dos poucos filmes que me fez chorar no ano passado. Então, pra mim, eu não tenho a menor dúvida. Robô Selvagem vai lá em cima em Elite. O próximo é outra animação, Wallace e Gromit: A Vingança, que está indicado a melhor longa-metragem animado também. Sendo um filme do estúdio Aardman, você pode esperar aqui aquela animação de stop motion extremamente bem feita, com uma direção de arte muito encantadora e com um roteiro muito divertido. Aqui a gente vê o Wallace e o Gromit inventando um anão de jardim com inteligência artificial, só que, obviamente, essa inteligência artificial vai se voltar contra eles e causar o caos na vida desses dois personagens. É uma aventura divertida, com um stop motion encantador e que faz uns comentários bem pertinentes sobre a relação entre arte e inteligência artificial, algo que está sendo cada vez mais debatido no mundo do cinema. Não chega a ser o meu favorito nessa categoria de melhor longa-metragem animado, mas merece a indicação. Eu vou colocar Wallace and Gromit em bom. Agora a gente fala de Death by Numbers, indicado a melhor documentário em curta-metragem. Esse é aquele tipo de documentário que te mostra algo muito raro acontecendo na vida real. Ele acompanha o julgamento de um rapaz que fez um tiroteio em escola nos Estados Unidos. E por que isso é raro? Porque geralmente quem comete esse tipo de atentado não sobrevive para ser julgado depois. E aqui a gente acompanha uma menina que é uma das sobreviventes desse atentado e como ela vai tentando processar os seus sentimentos e como ela vai acompanhar esse julgamento. É um documentário difícil de assistir, mas a forma como a personagem principal do documentário elabora suas ideias, seus traumas e como ela tenta se manter corajosa é algo que realmente impressiona muito.
E o filme, ainda por cima, consegue fazer um diálogo interessante com outras obras cinematográficas. O filme utiliza, por exemplo, trechos de Tramas do Entardecer, que é um filme curta-metragem experimental com imagens muito impressionantes, e ele faz esse diálogo com esse curta para expressar um pouco da angústia e do sentimento de que nada faz sentido quando você sobrevive a uma tragédia como essa. Também faz diálogo com trechos de 12 Homens e uma Sentença, para abordar a questão de como julgar um caso tão grave. Então é uma história bem dirigida, com um relato que é importantíssimo de acompanhar, e ainda por cima que faz você sentir que está sendo testemunha de um evento histórico por sua raridade. Não chego a considerar que seja uma obra-prima de documentário, mas é sim um documentário que merece ir lá na categoria de bom. O próximo é Nickel Boys, que está indicado a melhor filme e melhor roteiro adaptado. Nesse filme a gente acompanha Elwood, um rapaz jovem, promissor, mas que acaba sendo mandado injustamente pro reformatório juvenil. E lá ele vai desenvolver uma amizade com outro rapaz, o Turner. E aí a gente vai ver como eles vão se unir para tentar sobreviver aos outros rapazes nessa instituição e, acima de tudo, sobreviver aos homens brancos que comandam essa instituição de forma extremamente abusiva e perigosa. Parece uma sinopse familiar para quem já viu vários filmes de prisão e de reformatório, mas ele se destaca especialmente por conta do seu trabalho de câmera, porque aqui a gente acompanha tudo por meio da câmera subjetiva, que é quando a câmera mostra o olhar em primeira pessoa dos personagens. Então a gente fica acompanhando a história através dos olhos do Elwood e do Turner. Fica alternando entre os olhos desses dois personagens. E por mais que no começo isso possa causar um estranhamento, depois fez só imersão pra mim. E isso trouxe uma subjetividade muito bonita pra essa história. Sem contar que tem momentos estratégicos em que o filme escolhe quebrar esse padrão da câmera subjetiva de um jeito que te confunde, mas depois, quando você vai chegando no final, você percebe que aquilo foi utilizado pra já armar algumas das surpresas que esse filme guarda pra você no seu último ato. E a montagem também acaba funcionando muito bem, não só pra alternar entre esses dois pontos de vista, mas também pra criar alguns momentos meio surreais mesmo, que fazem a gente sentir que tá vendo quase um sonho de quem tá preso num lugar infernal. É uma história que se diferencia pelo seu tratamento visual e que traz uma história muito tocante. Eu gostei de Nickel Boys, vou colocar ele na categoria de bom. O próximo é Gladiador 2, que tá indicado a melhor figurino. Ridley Scott retorna para fazer essa continuação de um dos seus filmes mais aclamados, só que não gostei tanto assim. É um filme que até tenta sair da sombra da parte 1, mas ele continua se colocando de volta nessa sombra e não consegue parecer algo que empolgue o suficiente para parecer tão impactante quanto a parte 1. Tem mesmo aquele quê de, ok, vamos fazer fanservice, vamos reconectar com aquele primeiro filme pra trazer uma nostalgia. Só que o filme não se arruína completamente porque tem o Denzel Washington que tá bem divertido nesse filme, você tem momentos de ação que realmente te prendem. Eu sei que muita gente achou viajada a parte lá com a água e os tubarões do Coliseu, mas eu achei divertidíssimo, não tô nem aí se é historicamente preciso ou não. Então são coisas assim, quando o filme quer ser um pouco mais intenso e às vezes mais desvairado, é que eu acho que ele acaba se destacando e sendo um pouquinho mais diferente do que a parte 1. Mas isso não basta para fazer com que o filme não passe da categoria de mediano, na minha opinião. A seguir, Um Homem Diferente, que está indicado a melhor maquiagem e cabelo. Esse é um filme sobre um homem que tem uma condição médica no rosto que faz ele ser visto pelos outros, ele é tratado pelos outros como se fosse um monstro. Mas ele passa por um tratamento que o cura disso. E depois disso, ele vai conhecer outro homem que tem a mesma condição médica, só que ele vai ver que ele consegue levar a vida de um jeito que ele nunca levou, e daí surge um enorme conflito entre esses dois homens, pautado especialmente por invejas e arrependimentos. É um filme divertido e que sabe lidar muito bem com um tema sensível sobre como vamos representar uma pessoa que tem essa condição médica sem ser desrespeitosa. Porque ele pega esse dilema e transforma isso num ponto crucial da trama, com uma peça de teatro que vai ser encenada. E aí ele começa a subverter as nossas expectativas de quem são os vilões e quem são os heróis, entre muitas aspas. E a maquiagem realmente tá muito boa, você vê isso porque é a maquiagem que o Sebastian Stan usa no começo do filme, e depois, quando aparece o outro homem com essa mesma condição, ele é interpretado por um ator que de fato é assim na vida real. E você percebe então como a maquiagem no começo do filme ficou idêntica ao rosto desse outro homem que é assim na vida real. E isso tudo é trabalhado de forma temática ainda por cima. Só que o filme não me conquista completamente porque eu sinto que nos seus momentos finais ele vai se perdendo no seu tom narrativo e se transforma em um tipo de história muito diferente do que ela era no começo e quando ele estava funcionando melhor. Então esse aqui vai para a categoria de bom. Agora a gente fala de Yuck, produção francesa indicada a melhor curta-metragem animado.
Ele conta a história de um menino e de uma menina que estão passando férias no mesmo lugar, e como os amigos deles ficam sempre falando que beijar é nojento e tal, mas quando eles percebem que talvez esses dois queiram se beijar, eles começam a envergonhá-los. Então o filme é sobre isso, sobre a descoberta do beijo. E assim, é uma animação bonitinha, que sabe utilizar luz e cor para falar de coisas simbólicas, especialmente de atração e de paixão. Porém, no final das contas, é um filme que parece bem básico na sua história e que não consegue me fazer entender tanto por que foi indicado ao Oscar. Não chega a ser uma catástrofe nem nada, mas também não é nada demais, então eu vou colocar em mediano. O próximo é I'm Not a Robot, produção da Holanda, concorrendo a melhor curta-metragem live action. Ele conta a história de uma mulher que vai fazer um daqueles testes para provar que você não é um robô, que você tem que escolher as imagens na tela, só que isso faz ela entrar numa grande crise existencial. O conceito do filme é interessante porque ele, de certa forma, remete a ideias de um corpo que cai e de Blade Runner. É uma mistura que parece inusitada e que poderia criar algo incrível. Só que o filme não consegue fazer nada demais com isso. Ele começa até divertindo, porque ele tem um tom meio cômico, mas depois você percebe que talvez eles não estivessem tentando ser engraçados, mas sim tensos. E quanto mais o filme avança, ele realmente demonstra que ele quer ser um drama muito impactante. Então ele não executa muito bem o seu tom narrativo, porque quando ele mostra que quer ser sério, ele não consegue emocionar tanto. E ele nunca desenvolve os seus melhores conceitos, as suas melhores ideias de ficção científica e de filosofia para criar algo que permaneça na sua cabeça depois que você termina de ver esse curta. Então ele até pode fisgar você nos primeiros minutos, mas depois ele só decepciona. Então pra mim, I'm Not a Robot vai lá para a categoria de ruim. O próximo é Um Completo Desconhecido, cinebiografia sobre o Bob Dylan, na qual ele é interpretado pelo Timothée Chalamet. O filme tem 8 indicações, incluindo melhor filme, direção, pelo James Mangold, ator coadjuvante, atriz coadjuvante, entre outros. O principal mérito desse filme é que ele entende como o Bob Dylan sempre foi uma figura misteriosa e por conta disso o James Mangold respeita esse lado do Bob Dylan e então ele não tenta dar respostas demais sobre quem é esse homem. Ele não fica explorando a juventude, a infância, os traumas de família, não. Ele começa com ele querendo ser músico e acompanha essa ascensão à fama. E ele também não tenta romantizar o processo criativo. Não, é mais seco. Ele mostra o Bob Dylan sentando e compondo e pronto. Então o foco tá na construção da persona Bob Dylan e nos conflitos que isso traz, especialmente nas relações mais íntimas da vida dele. E o outro foco é a música, com longas cenas de performance musical para colocar as músicas do Bob Dylan num pedestal e para valorizar a performance do Timothée Chalamet, que tá imitando bem a voz do cantor e que aprendeu a tocar. Então a gente vê também a performance de violão do ator. Então o filme consegue criar fascínio com a figura misteriosa do Bob Dylan, mas isso não faz com que o filme seja necessariamente uma obra-prima. Especialmente porque dá pra ver que o filme ainda tenta encaixar muito a vida do Bob Dylan na estrutura hollywoodiana de roteiro, de 3 atos e procurando exatamente os personagens e as histórias que vão fazer o conflito ir crescendo até chegar num grande clímax. E visualmente, em termos de trabalho de câmera, enquadramentos, fotografia, direção de arte, é tudo bem protocolar de cinebiografia de Oscar. Só que Bob Dylan não era essa figura protocolar, nem previsível, nem facilmente colocado em qualquer caixinha. E o filme tenta fazer isso com a história de vida dele, e por isso ele frustra. Mas por ainda conseguir fazer o Bob Dylan ser uma figura encantadora, com uma performance bem legal do Timothée Chalamet, eu vou classificar Um Completo Desconhecido como bom. A seguir, I Am Ready, Warden, indicado a melhor curta-metragem de documentário. Esse filme acompanha os últimos dias de vida de um preso condenado à pena de morte nos Estados Unidos. A gente vê qual foi o crime que ele cometeu, o assassinato que ele cometeu, e entendemos essa trajetória dele, ao mesmo tempo em que vemos o outro lado dessa história, que é a do filho da vítima. E aí o filme se pauta pelo debate sobre a validade da existência da pena de morte. Ele não tenta ser um filme isentão, porque ele ainda é um filme que quer defender que a pena de morte não deveria existir. Mas isso não significa que o documentário quer vilanizar o filho da vítima, que quer sim a pena de morte pro cara que matou o pai dele. Pelo contrário, o filme quer explorar de forma cheia de nuances e com muita empatia o que esse filho dessa vítima tá sentindo e o que acontece quando essa pena de morte é de fato executada. Será que ele se sente de fato vingado ou não? É outro curta documentário que parece fazer um registro de algo muito raro de se ver e de se ter acesso, e que traz questões importantíssimas pra gente questionar se a pena de morte de fato deveria existir. Eu coloco I Am Ready Warden na categoria de bom. Agora a gente fala de Sing Sing, que está indicado a melhor ator pela performance do Colman Domingo, a melhor roteiro adaptado e a melhor canção original.
Essa é a história de um grupo de presidiários na prisão de Sing Sing que criaram um programa de teatro. E aí a gente vê como eles usam a performance artística, a performance no palco, para tentar se recompor como seres humanos que estão nessa prisão. Como eles usam a experiência do teatro para sentir um pouco mais de liberdade entre as grades. De fato, Como um Domingo tá muito bem, a performance dele me emocionou bastante em vários momentos. E é aquele filme que serve para você ficar bem com a vida, né? Que é um filme bonito, com uma história inspiradora e que acaba funcionando bem em tudo que se propõe a fazer. Mas não é nada que vai parecer uma grande obra-prima do cinema e nada que vai mudar a minha vida. Eu achei legal, gostei de Sing Sing, mas pra mim ele não passa de bom. O próximo é Trilha Sonora para um Golpe de Estado, indicado a melhor documentário em longa-metragem. Que documentário fantástico, único, diferente, eu gostei demais dele. Ele volta lá para a época em que o Congo conquistou a sua independência e sobre os esforços dos Estados Unidos e da Bélgica para minar essa independência. Ou seja, um retrato sobre o poder do neoimperialismo tentando abafar o desenvolvimento de países africanos. Mas tem o outro lado desse filme que é o jazz, porque ele mostra várias performances de artistas americanos e africanos de jazz para mostrar como foi o ativismo de vários desses artistas e para mostrar como os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos naquela época também tinham uma preocupação com os seus irmãos da África. Então o filme intercala suas imagens de debates políticos, de discursos, com performances de jazz, e às vezes combinando isso de formas muito únicas, com uma ponte inacreditável de ritmo de edição. Então é um filme que consegue trazer de uma só vez o poder do discurso político e o lado descolado da arte do jazz. Só vendo para entender, isso aqui é um dos melhores documentários que eu vi nos últimos anos e ele vai sim lá em cima para a categoria de elite. Agora a gente fala de Better Man, a história de Robbie Williams, que é uma cinebiografia do cantor Robbie Williams, só que na qual ele é um macaco. Seguinte, é aquela cinebiografia de artista musical que vai seguir exatamente a mesma fórmula que a gente viu várias vezes? Sim, porém, não chega a ser um filme ruim, porque a ideia do macaco traz sim algo de diferente e junta isso com a personalidade excêntrica do Robbie Williams e você tem algo que realmente é divertido de se assistir. E vai lembrar que esse filme está indicado a melhores efeitos visuais. Eu achava que a indicação veio só por causa do macaco, mas não. É por causa do macaco, mas também porque o filme sabe aproveitar para criar vários momentos musicais grandiosos e que ficam mais fantasiosos por conta dos efeitos visuais. É uma lógica que parece bem inspirada em Rocketman, sobre a vida do Elton John, só que amplificado para outros patamares, porque você tem aquele macaco lá virtual, que tá convincente, mas isso traz sim uma nova possibilidade de animação e de exploração do espaço. E tem alguns momentos dramáticos que funcionam bastante e que me deram sim uma emocionadinha. Então é aquele negócio, é aquela cinebiografia que a gente já viu várias vezes? É, mas também não é. Muito por conta do macaco. E do Robbie Williams, que é assim uma figura muito fascinante. Por isso eu coloco Better Man na categoria de bom. Agora chegamos em Emília Pérez. Se vocês já viram o meu vídeo com a minha crítica desse filme, vocês sabem que eu não gosto de jeito nenhum desse filme. Ele é uma obra que começa com promessas encantadoras, mas essas promessas vão se desmoronando com o passar do tempo por conta da sua grande fachada de autenticidade que depois se revela como um grande baile de falsidades. O que parece ser uma história genuína sobre a experiência de pessoas mexicanas e sobre a vivência de pessoas trans acaba se mostrando como um grande retalho de visão que exotiza essas pessoas e que usa estereótipos de um jeito que faz essa boa intenção do filme se virar contra o feiticeiro e acabar ficando ofensiva. Eu sou uma das poucas pessoas que não pareceu se incomodar tanto assim com a parte musical do filme, mas isso não basta para fazer com que Emília Pérez seja algo além de terrível. E é por ser essa grande pose de filme genuíno, que se prova na verdade como algo que é só de mau gosto, que eu não consigo admirar Emília Pérez. E vocês ouviram o adjetivo que eu acabei de usar, né? Então, por conta disso, Emília Pérez inaugura aqui nesse vídeo a categoria de terrível. O próximo filme é A Garota da Agulha, filme da Dinamarca que está indicado a melhor filme internacional. Ela conta a história de uma moça que trabalha numa fábrica e que engravida do dono dessa fábrica e depois decide não manter a criança. Então a gente vê o que ela faz para
dar a criança para outra pessoa e como a vida dela muda após isso, porque ela vai se envolver com uma mulher que faz esse tipo de trabalho clandestino de redirecionar nenéns indesejados para outras famílias. É um filme que começa com um drama bem cativante e com uma personagem que não é tão admirável assim num primeiro momento, mas ela vai cativando você cada vez mais. E é um filme que traz ideais feministas que são muito fortes, só que eu sinto que depois o filme começa a mudar de foco para ser algo um pouco mais voltado pro suspense, mais imediatista, de um jeito que traz momentos e cenas muito chocantes, sim, mas que eu também sinto que fazem o filme perder um pouco do seu foco mais crítico. Mas ainda é um drama impactante e que eu gostei. Vou colocar na categoria de bom. A seguir, Memórias de um Caracol, que está indicado a melhor longa-metragem animado. Não se engane, apesar de ser um filme animado, isso aqui não é para crianças. É uma história que tem várias cenas muito adultas e que aborda temas muito pesados para crianças. Porque o filme é basicamente a história dessa moça que só se deu mal na vida e passou por enormes traumas. Parece um filme totalmente deprimente, mas não, na verdade ele é um filme que consegue trazer um humor para contrabalancear o seu drama. É um humor muito peculiar e que consegue fazer você rir sim de forma genuína em meio à desgraça. Visualmente pode não ser o filme mais encantador pela sua estética, porque é tudo bem cinza, marrom, tudo é muito escuro, e o design dos personagens é um pouco esquisito mesmo, porém é uma animação que encanta pelo ótimo uso do stop motion. E essa estética um pouquinho travada que o stop motion tem, combinada com essa estética meio peculiar e de tons não vivos, e com essa história que usa a desgraça, mas também sabe rir dessa desgraça, tudo se combina de uma forma muito harmoniosa. E o resultado é uma animação muito diferente e com alguns momentos que são verdadeiramente emocionantes. Não acho que é uma obra-prima da animação, mas eu gostei de Memórias de um Caracol e vou colocar na categoria de bom. Falando em stop motion, o próximo filme da lista é outra animação em stop motion, Magic Candies, que está indicado a melhor animação em curta-metragem. Essa é uma produção do Japão e que conta a história de um garoto solitário que não é chamado por nenhuma outra criança para brincar. E nessa solidão ele acaba indo para casa e compra um pacote de doces mágicos que faz com que ele possa se comunicar com outras coisas com as quais a gente não pode se comunicar, tipo o sofá, o cachorro dele, se comunicar com falecidos que já partiram dessa para melhor. Então o filme parte de uma premissa muito interessante, que é, se você não consegue se conectar com aqueles ao seu redor, com o que resta criar conexão? E aí você cria uma história muito bonita que pega essa imagem lúdica dos doces mágicos para mostrar um garoto que está tentando encontrar o seu lugar no mundo. E é um filme inspirador porque demonstra como muitas vezes as crianças só esperam que as coisas boas aconteçam com elas, mas que muitas vezes elas podem tomar atitudes concretas para trazer essas mudanças e essas melhorias para as próprias vidas. É um filme bonito, divertido, com um stop motion muito legal de assistir. Eu vou colocar na categoria de bom. A seguir, Porcelain War, que está indicado a melhor documentário em longa-metragem. Esse é um documentário da Ucrânia que acompanha civis, principalmente artistas civis, que com a guerra da Ucrânia contra a Rússia começaram a se militarizar. E aí a gente vê então essa vida dupla que muitos deles levam, a vida como artistas e a vida como guerrilheiros. É um conceito peculiar, mas pra mim é um filme que não consegue encontrar o seu tom pra falar dessas pessoas. Porque em certos momentos ele quer ser encantador pra falar sobre o poder da expressão artística e aí depois você tá vendo coisas horríveis de guerra. Então eu sinto que ele se confunde muito sobre qual é o tipo de história que ele quer contar. E aí o resultado é que quando ele quer voltar pra parte da arte, você tá lá ainda processando a parte do horror da guerra de um jeito que não combina, que só causa atrito. E quando você volta pra parte da guerra, você fica pensando, putz, mas será que aquela parte sobre a arte não estava só sendo meio autoindulgente? Mas ao mesmo tempo, não dá pra você ficar julgando dessa forma, porque são pessoas que estão numa situação de guerra e que precisam de um jeito de escapar dos horrores, e a arte proporciona isso. E eu sinto que o filme não consegue pegar esses dois lados tão opostos e combinar de um jeito que pareça narrativamente coeso. Então o filme pra mim, na verdade, parece uma bagunça que acaba tirando o poder do seu relato de guerra e do seu relato sobre o poder da arte. Então eu só achei o filme ruim mesmo, então é pra essa categoria que ele vai. A seguir temos Conclave. Ele tem 8 indicações, incluindo melhor filme, ator,
roteiro adaptado, fotografia, atuações coadjuvantes, entre outros. Esse é um filme sobre a morte do Papa e sobre o processo de votação que acontece em seguida para escolher o próximo Papa. Só que no meio disso você começa a ter umas intrigas internas e alguns mistérios que demonstram que você tem alguns candidatos a Papa que talvez não sejam pessoas muito íntegras. Então é um filme que aborda questões de corrupção na Igreja Católica e especialmente vai falar sobre divergências ideológicas dentro da Igreja. Porque a gente tem o conflito entre os candidatos que são mais progressistas e os outros que são mais conservadores. É um filme que diverte, ele sabe usar o suspense para prender a gente o tempo todo e ele apela para aquele nosso lado fofoqueiro, de querer saber quais são os podres desses padres. E isso tudo é filmado com uma fotografia que realmente acho encantadora, especialmente em alguns momentos que faz parecer tudo uma pintura meio barroca, pela combinação da luz forte que vem de cima e dos ambientes muito escuros. Mas assim, melhor filme? Pra mim, não. Ele é um filme que, sim, entretém e diverte e que traz reflexões interessantes sobre o que é a Igreja Católica hoje em dia e qual é o seu poder e qual é o seu papel. Mas pra mim, não é nada que vai ir além disso para se tornar uma obra inesquecível. Então, pra mim, Conclave vai na categoria de bom. O próximo é Sem Chão, que está indicado a melhor documentário em longa-metragem. Essa é uma produção da Palestina, comandada por um palestino e por um israelense que se juntam para contar como um vilarejo, aliás, vários vilarejos na Palestina estão sendo expulsos das suas terras pelo exército israelense. Eles mostram como esse é um processo que tem acontecido ao longo de várias décadas, e tudo é filmado por um desses caras, pelo rapaz que cresceu em um desses vilarejos na Palestina. Então a gente já testemunha em primeira mão do autoritarismo do exército israelense, que chega nesses vilarejos onde as pessoas estão vivendo há séculos e fala assim, pronto, agora esse lugar é nosso e vocês estão invadindo nosso território, então a gente vai agora destruir seus lares e te expulsar daqui. São imagens muito chocantes e muito poderosas que demonstram o nível de humilhação que esse povo tem sofrido. E isso filmado e narrado por um deles, sendo que a gente vê também como ele é uma vítima e como ele é até mesmo perseguido por esse autoritarismo. E o que faz esse documentário parecer tão valioso, uma joia tão rara, é justamente o fato disso estar acontecendo num canto do mundo pro qual o restante do mundo mal olha. Então essa aqui é uma denúncia seríssima, muito importante e que pega esse documentário para amplificar essa denúncia no palco mundial do Oscar. Tá certo, o filme não foi criado para ir no Oscar, mas como ele tá lá, agora ele consegue amplificar essa denúncia. E é por mostrar esse relato tão cru e tão revoltante para o mundo inteiro ver algo que o mundo inteiro costuma ignorar, que eu acho que isso aqui é um baita de um documentário. Então, Sem Chão é outro documentário que vai lá em cima para a categoria de Elite. A seguir, Black Box Diaries, uma produção do Japão que também está indicado a melhor documentário em longa-metragem. Esse documentário acompanha uma jornalista que foi vítima de um crime sexual cometido por uma figura muito influente da mídia japonesa. E ela decide vir a público para denunciá-lo. Então a gente acompanha todo o processo de julgamento desse caso. É um documentário que cativa porque ele mostra como esse foi um caso, na verdade, pioneiro do movimento Me Too aplicado ao Japão. E ele acompanha sua protagonista com um bom intimismo, sim. Pode não ser o melhor documentário desse Oscar, mas eu classifico ele como bom. A seguir, Alien, que está indicado a melhor curta-metragem live action. Essa é uma história americana de suspense sobre um casal e a sua filha que vão para um órgão do governo americano para que o cara possa fazer uma entrevista e conseguir o seu visto de permanência nos Estados Unidos, já que ele é um imigrante. Mas rapidamente isso vai se degringolar para uma situação de terror. É um filme que desde o começo acelera o pulso por conta da sua tensão que sustenta de forma muito rígida até o final. E por mais que o curta tenha sido inspirado por eventos reais que aconteceram alguns anos atrás, ele agora parece ainda mais atual porque nos noticiários a gente tem visto casos acontecendo nas últimas semanas que são exatamente o que esse filme representa. Então acaba sendo um filme que consegue captar muito bem o espírito da sua época e suas maiores ansiedades para quem é imigrante nos Estados Unidos. Eu vou colocar esse filme na categoria de bom. A seguir, Anuja, uma produção americana que se passa na Índia e que está indicado a melhor curta-metragem live action também. Ele conta a história de uma menina brilhante que trabalha numa fábrica com a irmã mais velha e sobre como ela tem a oportunidade de ir para uma escola e ter um futuro brilhante, mas como o patrão quer impedir que ela tenha esse futuro. E aí você tem esse
cabo de guerra entre o patrão e a irmã dela que quer que ela tenha um futuro melhor. É um filme bonitinho, tocante, mas que nos seus momentos finais quer trazer uma conclusão aberta que não parece ter propósito nenhum. É o tipo de final aberto que não parece ser provocador e instigante, mas sim que parece refletir que o filme só não sabia que tipo de história queria ser. Anuja vai lá embaixo na categoria de ruim. Agora vamos para Duna Parte 2. Ele tem 5 indicações, incluindo melhor filme, e o restante são nas categorias técnicas, como som, fotografia, design de produção e efeitos visuais. Como o nome conta, essa é a parte 2 da adaptação do primeiro livro de Duna, escrito por Frank Herbert. E se a primeira parte pareceu um coito interrompido, esse aqui finalmente pôde trazer a melhor parte do livro, que é sim a segunda metade. Esse é sim um blockbuster de proporções épicas que consegue trazer essa escala da magnitude dos eventos políticos mudando o destino de um planeta. Você vê os combates grandiosos, os cenários expansivos. E o filme tem o benefício de se basear na excelente história criada pelo Frank Herbert. Então é uma história que consegue abordar questões bem complexas sobre lideranças e sobre como devemos desconfiar muitas vezes de figuras messiânicas. E aí você consegue ver o Paul Atreides ganhar vida como essa figura meio dúbia de Salvador, que também deve ser temido. Então é sim um filme bem executado, porém ele não me conquista por completo, especialmente por conta de como essa parte 2 no livro consegue também ser estranha, esquisita, em alguns momentos quase lisérgica. E o Villeneuve não consegue trazer isso, que é uma das partes mais encantadoras do livro, para o seu filme parte 2. Tudo é ainda muito austero, tudo é muito estéril, tudo é muito sériozão. E eu sinto que isso faz perder uma parte de encanto de imaginação, especialmente no que diz respeito a futuro, destino, o que pode ou não pode ser controlado e como esse futuro é visto. Eu sinto que se perde muitas oportunidades de fazer isso ser mais encantador pela estranheza, pelo quase surreal, que é como a gente recebe isso no livro. Por isso, Duna não consegue ir pra elite, mas é um filme bom, então é pra lá que ele vai. O próximo é A Verdadeira Dor, drama que está indicado a melhor roteiro original, escrito pelo Jesse Eisenberg, e a melhor ator coadjuvante graças à performance de Kieran Culkin. Aqui a gente acompanha dois primos que são opostos. Um é um cara ansioso, tímido, e o outro é um cara sociável, expansivo, carismático, porém caótico. E eles partem numa viagem para a Europa para homenagear a querida avó deles que faleceu. Eu gosto desse filme pela forma como ele traz personagens que são extremos opostos para abordar temas como luto, culpa e herança cultural. A gente vê como esses dois homens debatem sobre como levar adiante a herança deles como homens judeus e como honrar a memória dos antepassados enquanto eles fazem visitas a um campo de concentração, por exemplo. E a gente vê como não existem respostas simples para isso e que diferentes pessoas vão lidar com esses temas de diferentes formas. E realmente o que acaba brilhando aqui nesse filme é sim a performance do Kieran Culkin, que tá divertidíssimo e que consegue oscilar muito bem entre o engraçado e o tocante. Num primeiro momento pode até parecer que é só uma outra versão do Roman, o personagem dele em Succession, mas não é tanto assim, porque aqui ele consegue trazer uma amplitude dramática, uma amplitude de atuação ainda maior. Então é um drama que entretém e que tem uma enorme sensibilidade. Não é, uau, um filmaço, mas eu coloco ele sim na categoria de bom. A seguir, A Semente do Fruto Sagrado, candidato da Alemanha a melhor filme internacional. Essa é uma história que se passa no Irã, onde um pai de família, que é um juiz da teocracia iraniana, se muda para um novo lugar com as filhas, e aí a gente vê como as filhas, com as suas ideias mais modernas, entram em conflito com os pais que são conservadores. Não só isso, com um pai que está ativamente atuando em prol desse Estado que elas consideram como autoritário. O que eu gosto nesse filme é como ele vai pouco a pouco revelando que tipo de história ele quer ser e como ele consegue misturar o drama com momentos de tensão nessa relação familiar. E isso para abordar questões muito pertinentes sobre democracia e liberdade. Porém, nos seus momentos finais, o filme vai degringolando para uma história tão focada no suspense mais imediatista que ele não consegue sustentar o mesmo peso dramático que ele sustentou quando ele estava mais focado nas interações familiares cotidianas e quase de guerra fria dentro da própria casa.
Não, quando ele tenta ir numa outra direção um pouco mais dinâmica e mais intensa, o diretor não consegue sustentar a sua encenação do mesmo jeito e às vezes cria momentos que são só meio engraçados de assistir, quando não deveriam ser. Então isso faz o filme sair dos trilhos nos seus momentos finais, mas não impede que o pacote completo pareça sim ainda um filme marcante e que merece ir lá na categoria de bom. O próximo é Beautiful Man, produção da Bélgica, que está indicada a melhor curta-metragem animado. Ele conta a história de 3 irmãos que vão para a Turquia para fazer transplante capilar e o que acontece quando eles descobrem que um dos irmãos esqueceu de marcar o transplante dos outros 2. Essa é mais uma animação em stop motion nesse Oscar. E isso talvez seja o que consegue trazer os únicos méritos desse filme, que são seus instantes visuais que são um pouquinho mais surreais. Porque de resto o filme é meio entediante na sua abordagem visual e especialmente na história que conta. O conceito é curioso e parece que vai criar algo minimamente divertido e talvez até mesmo tocante, mas ele nunca chega em nenhum desses pontos. O filme não consegue desenvolver nenhuma das suas ideias a ponto de dizer nada muito interessante ou profundo sobre masculinidade, fraternidade ou autoestima masculina. É tudo muito vazio nesse curta e pra mim ele vai pra categoria de ruim. A seguir, Elton John, Never Too Late, um documentário, mas que está indicado somente a canção original. Esse documentário acompanha a última turnê do Elton John nos Estados Unidos antes dele se aposentar. E nisso a gente vai vendo entrevistas nas quais ele vai relembrando a sua vida. Pra quem é fã de música e pra quem é fã do Elton John, vai parecer um bom filme sim, porque é uma trajetória sim, que é fascinante, de uma grande lenda da música. E dá pra entender por que eles colocaram essa história de vida junto com a história da última turnê, porque a verdade é que essa última turnê, por si só, não é o suficiente pra sustentar um filme inteiro. Você tem sim a emoção de ver o último show, mas isso é algo muito limitado pra fazer um documentário inteiro. Mas ao mesmo tempo, pra quem já viu Rocketman, a história de vida que a gente vê nesse filme não vai parecer nada de novo. Com exceção de uma história incrível que esse documentário conta sobre o John Lennon e um show que ele fez com Elton John. Isso é fascinante e não entrou em Rocketman. Mas no geral acaba sendo um documentário meio básico. E tem a canção original que o Elton John compôs para esse filme e que é o que está indicado ao Oscar. Só que é interessante porque a canção tem uma temática sobre nunca ser tarde demais para fazer algo. E aí você acha que talvez isso seja uma grande temática central do documentário, mas não é. Então você tem até mesmo um descompasso entre essas duas obras. Então realmente pra mim esse filme vai só pra mediano. O próximo é A Substância, que tem 5 indicações, incluindo melhor filme, melhor atriz, direção, roteiro original e maquiagem e cabelo. Esse aí é um queridinho de muita gente, mas ó, eu não sou fã não. Durante a primeira metade do filme, talvez o filme até que funcione um pouco mais pra mim, por como ele vai estabelecendo o seu conceito de terror corporal, body horror. Mas o que acontece? Esse é um filme que tá tão desesperado pra martelar na nossa cabeça que ele é um filme de mensagem crítica importante, é uma crítica social foda, que ele acaba se perdendo muito nessa ambição de parecer um grande filme de grande mensagem. Sim, a crítica que o filme faz sobre a indústria e como ela trata as mulheres é uma crítica muito importante de ser feita, isso é muito válida, mas o filme, nossa senhora, ele quer muito que a gente entenda que é sobre isso que ele é. E aí, pra ressaltar isso, ele vai exagerando sua narrativa cada vez mais, pra parecer algo grotesco, que tá assim, pá, explodindo na sua cara. Mas eu sinto que é algo que pesa tanto a mão que só fica risível no final, a ponto de puxar o tapete do seu lado do terror. Todo o potencial que esse filme tinha de usar esse terror corporal, esse body horror, pra ser algo muito inquietante, muito assim que te faz sentir mal, nossa, isso é banalizado por esse desespero do filme de querer parecer ultra inteligentão e ácido. Mas é um filme que trabalha o seu terror corporal, pelo menos com efeitos práticos de um jeito muito bem executado, a maquiagem realmente é algo que merece essa indicação, e durante os seus primeiros momentos eu sinto que consegue sim criar algo que cativa, mas depois só degringola. E é por ter esses méritos e deméritos que acabam meio que se equilibrando que eu considero A Substância um filme só medíocre, mediano.
O próximo é Wonder to Wonder, produção holandesa que está indicada a melhor curta-metragem animado. É uma história super esquisita sobre um senhor que fazia um programa infantil que só ele assistia no seu porão, e os seus protagonistas eram 3 humanos pequenininhos. Só que aí o senhor, no começo da história, na verdade, morre. E aí, esses 3 humanos pequenininhos acabam tendo que ver o que eles fazem com a vida deles agora. Então eu gosto desse conceito peculiar que é programa infantil que foi abandonado por Deus e que tem toques de alegoria da caverna de Platão. E eles conseguem usar o stop motion, olha aí, mais um curta stop motion, para criar momentos meio grotescos, que são engraçados ao mesmo tempo e estranhos. É uma atmosfera muito única. É um curta-metragem que tem bastante personalidade, que é diferente de qualquer outro curta-metragem animado que eu já assisti. E por mais que não seja uma grande obra-prima da animação, eu acho que ele merece ir na categoria de bom. Agora a gente fala de Alien Romulus, que está indicado a melhores efeitos visuais. Esse aqui é um filme de Alien que tenta voltar um pouco mais para suas origens, de ser uma história mais claustrofóbica e mais imediatista de terror. Ou seja, deixa de lado aquela ideia de expandir um pouco a mitologia desse universo e dos xenomorfos e da batalha contra os humanos. E por um lado, eu gosto dessa ideia de voltar às raízes, mas francamente eu não acho que criou uma história de horror que seja muito impressionante e que não fez nada de muito diferente do que a gente viu no primeiro filme. Se em outros capítulos dessa franquia alguns filmes talvez tenham pecado pelo excesso de ambição, aqui parece que eles pecaram por terem ambição de menos. Mas os efeitos visuais realmente são muito legais, especialmente por conta dos efeitos práticos. Então, é uma indicação que foi merecida. Porém, para mim, Alien Romulus não passa de mediano. A seguir, Sugarcane, produção canadense que está concorrendo a melhor documentário em longa-metragem. Esse é um filme pesado sobre como vários internatos católicos para crianças de povos originários do Canadá acabavam, na verdade, cometendo atrocidades e abusos terríveis contra essas crianças. E aí a gente vê não só esse histórico, mas principalmente como você tem um ativismo desses povos originários hoje para buscar reparação. E pra mim, o que faz esse filme se destacar muito é que ele poderia ter ido numa rota meio sensacionalista de crime real, mas não é esse caminho que ele escolhe. Na verdade, ele é muito mais intimista. Você tá acompanhando tudo pelas lentes de um co-diretor que é um desses ativistas. Então, quando você vai descobrindo pouco a pouco quais eram esses crimes que foram cometidos contra essas crianças, na verdade, aquilo nunca é revelado para causar choque, impacto. Não, você descobre aquilo como quem está conversando com um parente, numa conversa muito secreta e muito íntima mesmo. É uma sensibilidade enorme para abordar esses traumas e para buscar justiça. E para quem gostou de Nickel Boys, inclusive, esse filme pode ser uma sessão dupla com Nickel Boys, porque são filmes que abordam temas muito similares. Sugarcane é um que merece ir na categoria de bom, sim. O próximo é Instruments of a Beating Heart, que está indicado a melhor documentário em curta-metragem. Essa é uma produção japonesa que vai acompanhar uma estudante, uma menininha pequenininha, que quer entrar na orquestra da escola, porém a gente vai ver que esse é um percurso muito mais desafiador do que a gente imaginava. Porque esse é um retrato de como funciona a filosofia de disciplina e de ensino para crianças no Japão, que se baseia numa ideia de bem e de esforço coletivo, mas que quando se trata de cuidar dessas crianças num nível mais individual, pode acabar parecendo para pessoas de outros países como algo um pouco mais insensível. Porém, o filme não tenta, na verdade, julgar isso. Ele quer demonstrar que isso faz parte dessa cultura de ensino japonesa e quer demonstrar como tem outros professores dentro desse ensino japonês que não são tão a favor dessa filosofia. E acaba criando vários momentos que são meio difíceis de ver, porque você vê a criança chorando e tudo mais, mas também quando ela tem os seus momentos de conquista, de vitória, é muito bonitinho, de aquecer o coração mesmo. Porém, eu não acho que é um documentário que vai muito além de um retrato mais imediato de uma coisa que pode ser curiosa e que tem o potencial para ser aprofundado ainda mais, porém, o filme não quer levar isso às suas reflexões mais profundas. Então isso limita a obra e, para mim, faz com que esse filme vá para a categoria de mediano. Agora a gente fala de Anora, do Sean Baker, que tem 6 indicações, incluindo melhor filme, melhor atriz, direção, roteiro original, entre outros. Esse aqui é tipo um anticonto de fadas, porque a gente tem uma dançarina erótica que conhece um jovem russo multimilionário,
que promete levar ela para uma vida de encantos e tirar ela dessa vida e tudo mais. Só que as coisas acabam não dando certo, especialmente por conta da reação da família dele. E pode parecer que vai ser um grande romance e tudo mais, porém o filme leva isso para uma outra direção, muito mais cômica, de um jeito que eu não tava esperando. E acabou se tornando um dos filmes mais divertidos que eu vi nesse Oscar. O jeito que o Sean Baker usa uma câmera bem fluida para levar a gente correndo pra lá e pra cá entre os clubes noturnos, as mansões, as ruas e os aeroportos de luxo, é tudo com muita energia e com uma intimidade muito cativante. E a Nora, interpretada pela Mike Madison, que tá muito bem, ela é assim extremamente caótica, imprevisível, e isso faz ela ser muito cativante. E o caos que esse filme consegue instaurar em vários momentos, às vezes lembra até mesmo uma série como The Bear, assim, de muita gritaria e confusão, só que dentro disso a gente tem também desconstrução de certos arquétipos que a gente tá acostumado a ver quando a gente pensa em, às vezes, máfias e oligarquias. E é um filme que ainda tem muito tesão, e eu acho isso muito legal de ver numa época em que a gente vê tanta gente da geração Z com uma mentalidade tão conservadora que fica dizendo, ai meu Deus, essa cena de sexo é tão desnecessária, que eu acho uma besteira falar esse tipo de coisa. E é um filme que não quer fazer discurso sobre grandes temáticas, ele quer abordar os seus personagens e as suas psicologias e ver quais são as dinâmicas que saem disso. Só que ele consegue fazer isso ser uma jornada muito hipnotizante, caótica, engraçada, divertida, de um jeito muito diferente. E, por conta disso, a Nora se torna um dos meus filmes favoritos a concorrer ao Oscar desse ano, então, sim, a Nora vai lá pra cima na categoria de Elite. A seguir, Setembro 5, que está indicado a roteiro original. Esse é um filme que relembra o caso das Olimpíadas de 1972, quando você teve uma situação de terroristas fazendo reféns. E a gente acompanha isso tudo, na verdade, exclusivamente pelos personagens que são jornalistas americanos. O filme nunca nos leva lá pros terroristas e pros reféns. Não, a gente fica sempre ancorados com os jornalistas no estúdio, na redação. E aí o filme consegue elaborar muito bem a sua tensão sobre como isso vai ser transmitido, como eles vão cobrir isso de forma ética, de forma ágil, de forma competente, que faça com que o trabalho deles possa ser visto pelo mundo todo. E como jornalista formado que eu sou, esse tipo de representação do jornalismo que tem uma importância social e que quer contar a história do jeito correto e ético, isso me pega. Porém, depois, pensando mais sobre o filme, eu também sinto que ele tá tão fissurado nesse suspense do imediato, que ele também não tá muito interessado em explorar esse episódio com um pouco mais de nuance e de contexto em volta, pra gente entender aquilo num quadro mais amplo. E não é que todo filme precise fazer isso, porém, esse é um filme sobre jornalismo, e jornalismo também é uma questão de explicar as coisas dentro de um contexto. Então, pra mim, isso cria um certo conflito na essência dessa obra. E, portanto, eu acabo colocando Setembro 5 como mediano. O próximo é Incident, indicado a melhor documentário em curta-metragem. Esse é um documentário visualmente único, porque o que acontece? Ele conta um caso de brutalidade policial que aconteceu nos Estados Unidos. Porém, a gente vê tudo através das câmeras que os policiais eram obrigados a utilizar. E pela lei daquela cidade, essas gravações, depois de algum tempo, deveriam ser liberadas para o público. E aí, quando essa liberação aconteceu, o diretor pegou essas imagens e montou para fazer esse documentário e mostrar como a polícia assassinou um homem inocente. E aí, o filme não precisa de muito além disso, porque as câmeras pegam os ângulos para demonstrar exatamente o que aconteceu e para demonstrar qual foi a reação desses policiais em tempo real ao que eles fizeram. E aí você vê como o evento concreto e a forma como eles criam uma narrativa em cima daquilo para desconfigurar o que aconteceu, é muito chocante você perceber esse embate. E aí o que poderia ter sido mais um documentário sobre esse tema acaba se tornando algo inesquecível por conta da sua montagem, por conta do seu trabalho de câmera e pelo fato disso tudo só ser disponível por conta da lei que obriga isso a se tornar público. É perceber uma oportunidade singular e criar um filme muito único em cima disso, com um propósito muito claro de denúncia que deve ser feita. Ele é o meu favorito na categoria de melhor curta documentário. Ele vai lá em cima na categoria de bom. A seguir, Batalhão 6888. Esse aqui é o novo filme do Tyler Perry, que não é lá um grande diretor. Ele conta a história do único batalhão de mulheres negras que atuou na Segunda Guerra Mundial. É uma história
verídica. Que é sim uma história que precisa ser relembrada, o legado dessas mulheres é importante e elas são heroínas que foram esquecidas pela história durante muito tempo. Então que bom que a história delas está sendo mais reconhecida agora. Porém, como eu queria que essa história valiosa fosse contada em um filme que fosse bem feito, o Tyler Perry é impressionante. Você tem um elenco que é bom, com atores muito bons, e eles atuam mal. E eu não acho que é uma questão somente dos atores, eu acho que é uma falta da capacidade do Tyler Perry de dirigir bem os seus atores. Susan Sarandon, Dean Norris, Sam Waterston, eles são atores que já entregaram grandes performances, mas aqui eles estão atuando tão mal. E o filme usa o seu melodrama para criar uns momentos que querem ser emocionantes, mas eles são só extremamente piegas. Às vezes parece um filme desses feito direto pra TV por um diretor que ainda tá começando. Assim, é tenebroso. Então Batalhão 6888 vai fazer companhia pra Emília Pérez na categoria de terrível. O próximo é A Única Mulher na Orquestra, que está indicado a melhor documentário em curta-metragem. Ele vai contar a história de uma musicista que foi a primeira mulher da Orquestra Sinfônica de Nova York. E aí a gente vai ver qual é a trajetória dela, por que ela é uma figura que tenta compensar os seus traumas de infância com a forma como ela lidou com a própria carreira, às vezes até mesmo escondendo a sua própria genialidade. É uma história bonita, intimista, até porque a diretora do filme é sobrinha da biografada. Então é um filme que nunca passa desse, ok, bonito. Sendo que você tem outros indicados nessa categoria que parecem muito mais poderosos e urgentes. Então, pra mim, esse aqui vai na categoria de mediano. E por último, mas não menos importante, com certeza, temos Ainda Estou Aqui, o nosso filme brasileiro indicado a melhor filme internacional e melhor atriz para Fernanda Torres. Que é um filmaço. Para um filme de ditadura, ele poderia ter sido só catastrófico ou extremamente pesado, mas ele tem uma proposta diferente, especialmente no seu começo, de, na verdade, trazer leveza e encanto pelos seus personagens. O trabalho de câmera que vai dançando, explorando a casa, que vai nos aproximando de forma calorosa desses personagens, em especial do Rubens Paiva. E aí você entende que isso tem um propósito narrativo muito forte, porque quando Rubens Paiva é sequestrado pela ditadura, você sente a alma nessas vidas ser sugada. Você sente o peso dessa ausência. E depois, quanto mais você acompanha a personagem da Eunice Paiva e a resiliência dela, a força e o jeito como ela quer lidar com essa memória da ditadura, aí você entende de onde veio aquele encanto e aquela positividade do começo. É porque ela quis manter isso na sua luta. E, obviamente, tudo isso interpretado com uma grande performance de Fernanda Torres, que é apaixonante, que é de partir o coração e que depois transmite pra gente a força da sua personagem. E apesar de ser um filme sobre o passado, ele é também sobre o presente, obviamente, porque apesar de os sobreviventes ainda estarem aqui, também é importante lembrar que aqueles que querem voltar para aquele passado também ainda estão aqui e que também precisam ser combatidos agora e sempre. É um dos melhores filmes que eu assisti nos últimos anos, foi um dos meus favoritos do ano passado e, pra mim, realmente, Ainda Estou Aqui é uma grande obra que merece ir lá pra cima pra elite. Pronto, tá aí, finalizado. Vamos recapitular aqui os extremos, né? Lá embaixo, em terrível, temos dois filmes, que são Batalhão 6888 e Emília Pérez. E lá em cima temos a elite, os meus filmes favoritos desse Oscar, que são Flow, Robô Selvagem, Trilha Sonora para um Golpe de Estado, Sem Chão, Anora e Ainda Estou Aqui. Pra mim, esses são os melhores do Oscar. Tá, Max, mas pra quem você daria o Oscar de melhor filme? Eu daria pra Ainda Estou Aqui. É realmente o meu favorito nessa categoria principal e ia ser incrível ver ele levando esse grande prêmio nessa noite. Então tá aí, pessoal, concluído o meu ranking de todos os filmes do Oscar de 2025. Fazer essa maratona todo ano é desafiador, eu termino ela sempre muito cansado, mas vale a pena e eu espero que vocês tenham gostado. E agora é esperar mais alguns dias pra ver quem vai levar as estatuetas pra casa. E lembrando, vocês já têm compromisso marcado comigo com a live do Oscar de Pijama no Jovem Nerd neste domingo, dia 2 de março. E não se esqueçam também de clicar aqui nos links do NordVPN aqui embaixo para conseguirem aquele preço promocional bonito que eu arranjei pra vocês. Muito obrigado, NordVPN, por terem patrocinado o vídeo de hoje. E pessoal, lembrando, se quiserem me acompanhar nas redes sociais é muito fácil, basta me procurarem usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo de mim. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência e a gente se vê no domingo na live do Oscar de Pijama, hein? Um abraço e até lá!